E cá estamos nós para mais uma aula de língua portuguesa, abordando as classes gramaticais. Mas antes disso, a gente volta um pouquinho em conjunção, que foi a aula da semana passada, e eu percebi que algumas pessoas fizeram um pouquinho de confusão, tiveram dúvidas, principalmente em relação à resolução das atividades, dos exercícios. Então, a gente volta um pouquinho para rever conjunção e depois a gente passa para advérbios. Então, voltando em conjunção, a gente relembra que conjunção é a palavra invariável que liga orações ou termos semelhantes em uma mesma oração. Só explicando que aqui invariável significa que não varia, ou seja, a palavra, a conjunção, ela vai apresentar sempre desta forma, independente de se referir ao singular ou ao plural do substantivo ou de outra palavra. Então, ela não vai estar modificada se for masculino ou se for feminino, se for singular ou plural, ela não modifica, ela continua sempre dessa forma, por isso que diz invariável. E lembrando também que oração é aquela frase que tem verbo. Então, no livro de vocês tem esse quadro aqui, que acredito que vocês já viram lá no texto, mostrando alguns exemplos e a ideia que expressa. Temos aqui algumas conjunções e uma locução conjuntiva. A conjunção, como conjunção, nós temos e, mas, pois, quando, embora e se. E para que a locução conjuntiva, né? Quando são duas palavras que dão a ideia de uma conjunção, então ela é chamada de locução conjuntiva. Esse i, ele expressa uma ideia de adição. Nós vimos alguns exemplos na aula passada. Então, adição é quando adiciona, quando soma, né? Papai foi com meu irmão e meu primo, né, ao parque. Então, esse e ele vai dar essa ideia de que somou mais alguém. Então, meu pai foi com meu irmão e mais alguém, que foi o meu primo. Né? O mais dá a ideia de adversidade, ou seja, de que uma ideia é contrária à outra. O pois explica, né? Dá uma ideia de explicação. O quando dá a ideia de tempo, se foi agora, se vai ser depois, né? Se foi, quando é que foi que aconteceu tal ação nessa frase, nessa oração. Então, o quando aqui vem para a ideia, para expressar essa ideia de tempo. O embora é oposição. O se é uma condição, né? Algo só vai acontecer se uma outra coisa também acontecer. E o para que aqui, que é uma locução conjuntiva, dá a ideia de finalidade, né? Para que isso? Então, isso vai acontecer para que, né, tal coisa também aconteça. E aqui nós temos alguns exemplos. A primeira frase: vamos ao teatro porque gostamos muito. Então, veja que aqui nós temos uma primeira frase, vamos ao teatro, uma primeira ideia, depois gostamos muito, e no meio delas a conjunção porque, ligando as duas frases, unindo as duas frases, essas duas ideias. Vamos ao teatro, e por que nós vamos ao teatro? Porque gostamos muito. Então, a conjunção ela serve para ligar duas ideias, ligar duas frases, ampliando o sentido. Nós vamos ao teatro. Mas por que nós vamos ao teatro? Vamos ao teatro porque gostamos muito. Nessa outra, estavam terminando a tarefa quando tocou o sinal. Então, estavam terminando a tarefa, é a primeira frase, a primeira ideia, depois tocou o sinal, e no meio delas, essa conjunção quando é determinando o tempo, né? Dando a ideia. Quando foi que eles terminaram a tarefa? Quando tocou o sinal. Trarei o gato se você fizer a casinha. Então, o se, ele indica ou expressa condição. Eu trarei o gato, né? Que é a primeira frase, eu trarei o gato. Mas só se você fizer a casinha.
Então, o se vem dar uma ideia de condição, né? Que a pessoa só vai trazer o gato se a outra fizer a casinha, né? Casinha para o gato. Não posso viajar, pois estou doente. Pois dá a ideia de explicação. Por que que eu não posso viajar, né? Então está explicando que eu não posso viajar porque eu estou doente, pois eu estou doente. Então aqui novamente uma palavra, né, uma conjunção ligando as duas frases. Não posso viajar e estou doente. Então ela amplia o sentido da frase, né? Explica por que que eu não posso viajar. Eu não posso viajar pois eu estou doente. Aqui, gente, eu tenho uma página, um recorte da página 37 do livro de vocês, com um trecho de uma canção. A canção Depende de Nós. Então, aí ela estava dentro de um contexto, né, de um texto que falava sobre preservação da natureza, preservação do planeta, e é o início de uma atividade que muitas pessoas tiveram dificuldade, né, para responder algumas questões. Então, a gente vai ouvir um trechinho dela, né, desse trecho aqui, que talvez vocês conheçam, e quem não conhecer a canção, depois pode até pesquisar no YouTube, né, ou em algum outro local da internet, mas é uma canção com uma música muito interessante. O que depende de nós, né? E aí, dentro desse trecho, nós vamos encontrar conjunções aqui, e é o que vai estar pedindo depois lá nas questões da atividade que segue depois da página 37. Então, vamos ouvir um pouquinho, um trechinho dessa canção. Depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalho, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito. Se a vida sobreviverá. Ouviram a canção? Interessante, né? Então, agora que a gente passa para a página seguinte, né? Nessa questão do número 9, que muita gente teve, né, problemas, não conseguiu identificar, não conseguiu fazer, né, veio tirar dúvida. Eu acredito que a essa altura vocês já fizeram essa atividade, então aproveita para fazer a correção, né? Então ela diz assim: a conjunção e estabelece a adição. Veja que aqui começa a questão explicando um pouquinho da ideia de que cada uma das conjunções traz. Então a conjunção e estabelece a adição, mais a diversidade e pois explicação. Algumas conjunções estabelecem uma alternância entre duas ideias diferentes. Usamos conjunções desse tipo quando queremos apresentar opções.
Em qual dos versos ocorre uma alternância entre duas ideias diferentes? Aí tem as opções, letra A, B, C, D e E. Então, na letra A diz: quem já foi ou ainda é criança, que os ventos cantem nos galhos, que o sol descortine mais as manhãs, se esse mundo ainda tem jeito, se a vida sobreviverá. Então, gente, onde será nessas frases que tem uma conjunção que indica uma alternância, né, entre duas ideias diferentes? A letra A. Por que letra A? Onde é que está essa conjunção? Quem já foi ou ainda é criança. Veja que aqui tem quem já foi, né? E outra frase, ainda é criança. Quem já foi, quem no passado foi criança, ou que ainda é criança. Então, está alternando entre duas ideias diferentes. Quem já foi é no passado, né? Quem já foi criança. E aqui outra ideia, né? Que é oposta a essa, que diz quem é, quem ainda é. Então, o ou aqui é a conjunção que dá essa ideia de alternância, né, entre duas ideias diferentes. Porque é diferente quem já foi e quem é agora, né? Uma coisa já aconteceu, a outra está acontecendo. São duas ideias diferentes. E essa conjunção aqui, essa palavrinha ou aqui no meio, é quem dá essa ideia de alternância. Continuando nessa mesma página, na página 38, nós temos ainda mais 3 questões relacionadas com essa primeira, com o número 9, essa primeira questão do número 9 aí. Então diz: analise o verso que você selecionou no exercício anterior, esse aí que a gente acabou de ver do número 9, que conjunção estabelece alternância entre duas ideias diferentes. Eu acabei de falar isso, né? Dica, ela aparece mais uma vez na letra da canção. Então a gente nem precisa voltar lá na canção, porque aí no 9 ela já mostra, né, que é a conjunção ou. Então, a conjunção ou é quem dá essa ideia de alternância entre duas ideias diferentes, né? Uma que já foi, quem já foi no passado, e a outra quem é agora. É claro que aí para entender a frase você tem que voltar na questão para ver do que está falando exatamente, que frase doida é essa. Mas lá na canção, na letra da canção, você entende do que está falando. No 11 diz: retire do texto outro verso em que essa conjunção se repete. Então, lá naquela mesma canção, tem um outro verso, uma outra frase, que aparece novamente essa conjunção. O verso é esse aqui: que acredita ou tem esperança. Veja que novamente aqui são duas frases, duas ideias contrárias, diferentes. Que acredita, né? E outra que tem esperança que pode acontecer, né? Tem gente que acredita que isso já está acontecendo e tem gente que tem esperança que ainda vai acontecer, né? Que essa mudança no planeta, que essa salvação, essa melhora, né? Diante de tudo que o homem tem feito, de toda a destruição, tem gente que acredita que isso pode acontecer e tem gente que tem esperança que ainda possa acontecer. Então, o ou ele é a conjunção, é a palavra aqui, que vem alternar uma ideia, né, liga, mas alternando uma ideia, né, de quem já acredita com a ideia de quem ainda tem esperança que ainda possa acontecer. No 12 diz: construa uma frase usando essa conjunção que estabelece alternância entre duas ou entre ideias diferentes. Então, é uma questão pessoal, você vai fazer essa frase, mas eu coloquei uma aqui para dar uma ideia. Inclusive, eu uso ela 2 vezes aqui, no início e no meio, né? Ou você vem comigo, ou você não vai. Então, são 2 ideias diferentes, e aqui o ou no meio, ligando as duas, né? Dá essa ideia de alternância. Vem, se não vier, né, não vai comigo, né? Ou você vem comigo ou você não vai. Viajar, passear,
né? Seja lá para onde for. Então, é mais uma conjunção que ela não está lá no texto, não está naquele quadro que a gente viu, mas que ela vem pedindo na atividade, né? E muitas pessoas ficaram em dúvida, perguntando qual era, como era isso aqui. Então, aqui, gente, já aproveitem e façam a correção, vejam se vocês fizeram direitinho, quem não fez, quem errou. Então, aproveita e já ajeita aí, conserta essa atividade, já corrige aí, certo? Depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no